Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo entoando o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo lendo a passagem de Lucas, capítulo 21, versos de 7 a 13. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, vamos entoar ao Senhor o hino de número 11, Trindade Santíssima.
Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos glória. Nós, Senhor Deus, cremos que somente no Senhor nós podemos encontrar paz, nós podemos encontrar salvação. Nós, Senhor Deus, também podemos encontrar consolo para as nossas vidas. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor domina todas as coisas, pois o Senhor criou todas as coisas. Nós, Senhor Deus, também entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, pois cremos, Senhor Deus, que em Tuas mãos nós estamos seguros. Fala, Senhor Deus, em nossos corações por meio da Tua palavra, para que nós, Senhor Deus, possamos ser não somente ouvintes da Tua palavra, mas principalmente praticantes. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido a todos que abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 21, versos de 25 até o versículo de número 28. Eu vou ler essa passagem e os irmãos, por favor, acompanhem. Lucas 21, versos 25 até o versículo de número 28. Diz a palavra do Senhor. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Irmãos, cerca de 100 anos atrás, o mundo testemunhou uma crise mundial, uma crise de saúde, a chamada de gripe espanhola. Nos nossos dias, 100 anos depois, estamos testemunhando uma nova epidemia mundial, global, onde várias nações estão sofrendo por causa de muitas mortes e doenças. Ser testemunha de algo tão horrível não é algo tão simples, não é algo tão fácil, pode ser traumático para muitas pessoas. Nos tempos da Bíblia, havia pessoas também que testemunharam uma crise, mas não uma crise de saúde ou então de guerras, mas uma crise religiosa por parte da liderança dos judeus, os fariseus, os saduceus e outros mais. Eles testemunharam uma crise religiosa, onde os líderes dos judeus estavam pregando a palavra do Senhor, mas de maneira muito falsa, de maneira hipócrita. Mas aqueles que conviveram naquele período também puderam testemunhar a vinda do Senhor Jesus Cristo, testemunhar os seus milagres, testemunhar inclusive a sua própria ressurreição. O evangelista Lucas, ele mesmo não pôde testemunhar os fatos que ele narra. Quando ele escreve o seu evangelho, o evangelho de Lucas, bem como também o livro de Atos, ele recorre às testemunhas que viveram naquele período para escrever o que de fato aconteceu. Outros evangelistas também recorreram a essas testemunhas para escrever, para registrar aquilo que tinha acontecido, como, por exemplo, o próprio evangelista Mateus e Marcos. Essa passagem que nós lemos, ela é uma narração que é descrita também em outros evangelhos, como, por exemplo, no evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 29 até o versículo 31, bem como também o evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 27. Essas narrações em outros evangelhos comprova que as narrativas, as testemunhas, elas de fato foram fiéis naquilo que elas narraram, pois todos os outros evangelhos narraram da mesma maneira o mesmo fato. Nessa passagem, Jesus Cristo ele está dizendo que no fim dos tempos, quando estiver chegando a sua segunda vinda,
algumas coisas vão acontecer na humanidade, como, por exemplo, algumas catástrofes naturais, terremotos, bem como também crises entre as próprias nações, as pessoas. Mas Jesus Cristo ele vai nos orientar aos seus filhos, nós, a igreja, como nós devemos proceder, como nós devemos nos comportar. Uma vez que a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão, a nossa visão do mundo é diferente dos ímpios. Os ímpios têm uma visão muito superficial, limitada do mundo, achando que todas as coisas terminarão aqui mesmo na Terra, que o objetivo de suas vidas são simplesmente os seus trabalhos, os seus estudos, a sua própria vida, sendo que a Igreja de Cristo, os seus filhos, os filhos do Senhor, creem que essa terra não é o fim, que há um mundo por vir, a vida eterna. Cristo, então, vai nos orientar como nós devemos nos comportar perante as crises. Nesse texto, Jesus Cristo, ele primeiro vai dizer sobre as crises que vão acontecer na humanidade, bem como também como os ímpios, aqueles que não creem em sua palavra, vão se comportar. Ele inicia o texto dizendo, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Em primeiro momento, Jesus Cristo começa a apontar que a criação, ela vai criar uma expectativa da sua vinda. Os céus, que o Senhor Deus mesmo criou, o sol, a lua, as estrelas, tudo, começará a gerar sinais da sua vinda. Em seguida, o texto continua dizendo, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, o céu, a terra e o mar. Toda a criação dará sinais. Tudo que Deus criou dará uma expectativa da sua vinda, dará sinais da sua vinda. Mas Jesus Cristo também vai dizer que os seres humanos, os ímpios, vão se comportar de uma seguinte maneira. Versículo 25, na sua parte B. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade. Quando nós pensamos em angústia, podemos pensar em várias fases da nossa vida. Como, por exemplo, quando nós perdemos algum ente querido, ou quando passamos por uma crise econômica, ou uma crise de saúde, seja o que for. Passamos por várias crises e passamos também, naturalmente, por certas angústias. Mas a ideia de angústia aqui, que o texto traz no original, não é uma angústia natural que todo ser humano pode passar, e sim uma angústia de medo do juízo, o medo de estar errado em suas concepções. O mundo começará a perceber que tudo que eles correram atrás, seja correr atrás do dinheiro, correr atrás dos bens materiais e colocar isso como objetivo de suas vidas, será em vão. Porque tudo estará prestes a acabar. O mundo está acabando. Jesus Cristo está voltando. Não haverá dinheiro, não haverá bens materiais, não haverá carro, não haverá moto que poderá salvar a humanidade. O texto, então, continua dizendo, versículo 26, haverá homens que desmaiarão em terror e pela expectativa das coisas sobrevirão ao mundo. Novamente, Jesus Cristo começa a evidenciar como será o comportamento dos ímpios. Eles estão morrendo de medo, desmaiarão de terror. Nesse versículo, nessa passagem, nessas palavras no original, aponta para o mais alto grau de medo, o mais alto grau de falta de esperança, onde as pessoas olharão para os lados, olharão para cima, olharão para baixo, olharão para suas próprias vidas e não vão encontrar esperança. Elas vão entender que correr atrás de todas as coisas e colocar todas as coisas terrenas como o primeiro lugar em suas vidas é perda de tempo. Cristo, então, evidencia que o comportamento
dos ímpios, o comportamento do mundo, das pessoas que não creem em sua palavra, será um comportamento de terror, um comportamento de falta de esperança, um comportamento de extrema depressão, porque todas as coisas que essas pessoas correram atrás não serão capazes de salvá-la da segunda vinda de Cristo Jesus. Jesus, então, mostra que o mundo está no caos. O mundo chegará a um ponto que não encontrará mais uma saída. O texto ainda continua dizendo, versículo 26, pois os poderes dos céus serão abalados. No início do versículo 25, Jesus Cristo ele fala a respeito dos poderes dos céus, mas da criação. O sol, a lua, as estrelas, os astros. Agora, ele não está falando da criação. Ele está falando das nações, dos reis, dos presidentes, dos governadores, das nações como potências econômicas. Ele vai dizer, olha, essas nações elas vão entrar no caos, porque elas vão compreender que ninguém pode impedir a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode barrar o dia do juízo. Cristo, então, evidencia que nada e ninguém é capaz de impedir a sua vinda. E que o caos um dia certamente chegará. E que o mundo será julgado pela divina justiça. Mas, Jesus Cristo também, a partir do versículo 27, vai mostrar que os cristãos eles vão agir de uma maneira diferente do mundo. Uma vez que o mundo agirá perante as crises de forma medonha, as pessoas não vão saber o que fazer, entrará em terror, em perplexidade, em angústia profunda, não encontrará uma esperança. A partir do versículo 27, Jesus Cristo vai nos mostrar que os cristãos terão uma perspectiva completamente diferente do mundo. Os cristãos eles vão agir de outra forma. Observe só o texto, versículo 27, que diz, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus Cristo aqui está mostrando, dizendo como será a sua vinda, com poder e glória. Mas os cristãos, aqueles que creem em sua palavra, certamente vão viver as suas vidas diante das crises, considerando a vinda do Senhor Jesus Cristo como certa. E mais, o seu governo como um governo poderoso e glorioso. Observe só a palavra que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Então se verá o Filho do Homem. As pessoas verão, as pessoas vão compreender que, de fato, Cristo é real. E mais, ele ressuscitou e, mais ainda, ele retornará. Mas os cristãos têm uma visão, uma cosmovisão muito mais profunda do mundo. Porque os cristãos compreendem que Cristo já é o nosso Rei. Cristo governa com poder e grande glória. E não é qualquer poder, mas é um poder de sustentar todas as coisas. E não é também qualquer glória. Não é essa glória que nós conhecemos dos seres humanos, de muitas pessoas arrogantes. Não. E sim uma glória eterna, uma glória divina. O texto, a palavra que é utilizada para descrever grande glória, aponta para uma glória no seu mais alto grau. Ninguém pode ser mais glorioso do que Cristo. E os cristãos compreendem isso muito bem. Pois nós sabemos que, apesar de que o mundo está passando por uma grande crise e passará por outras, Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Cristo governa o mundo de maneira gloriosa. A partir do versículo 26, Jesus Cristo diz ainda mais como deve ser a reação, como deve ser o comportamento dos cristãos perante a crise. O versículo 28 ainda diz, ora, ao começarem essas coisas, que coisas? As crises, o caos no mundo. A suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Esse termo exultai não quer dizer que nós devemos ficar felizes perante a angústia do mundo. Não é essa a ideia que o texto original traz. A ideia de exultai,
no original, aponta para um sentido de desencurvar. Ou seja, se antes nós tínhamos uma visão curvada, uma visão simplesmente horizontal do mundo, onde nós vimos as esperanças no dinheiro, no trabalho, nas pessoas, em nós mesmos, Cristo Cristo fala, não é isso. Olhe para cima, desencurve a sua visão, aumente a sua visão. Deixe de ser uma visão míope e passa a ser uma visão ampla da humanidade. Por isso que o texto continua dizendo, e erguei a vossa cabeça, desencurve, seja diferente do mundo, não tenha uma visão superficial, não tenha uma visão pequena, não compreenda que o mundo é simplesmente essas coisas físicas e passageiras. Erguei as vossas cabeças e observai que o mundo está sendo governado pelo Senhor. O mundo não é somente essas coisas que passam, mas há um Deus Todo-Poderoso governando todas as coisas. Dessa forma, nós aprendemos que Cristo nos mostra, Cristo nos orienta, Cristo nos ensina a ter uma visão ampla do mundo, compreendendo que Ele governa com poder e glória. Nós, como cristãos, devemos sim passar por muitas angústias, nos entristecer, algo natural, uma vez que o pecado entrou na humanidade, agora é natural que muitas vezes passemos por dificuldades e tristezas. Todavia, a nossa perspectiva deve ser uma perspectiva de que Cristo reina sobre as nossas vidas, Cristo reina sobre a nossa nação e sobre o nosso mundo. O mundo não é somente essas coisas passageiras, mas há um mundo espiritual amplo. Então Cristo diz, exultai, amplie a sua visão, desencurve e veja que Deus governa todas as coisas. Todas as coisas, por mais difíceis que sejam, está sendo governado pelo Senhor. Até mesmo as crises. Mas a orientação de Cristo não para por aí. O texto ainda continua dizendo, vou ler todo o versículo 28, que diz, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus Cristo então diz, olha, vocês têm que ter uma visão ampla do mundo, uma visão de que Deus governa todas as coisas, e todas as coisas estão sob o controle do Senhor, por mais aguda que seja a crise. E mais, vocês têm que compreender essas coisas e compreender ainda mais que Cristo governa e entender que um dia a redenção chegará. Vocês têm que entender que a salvação se aproxima. A nossa perspectiva do caos não deve ser uma perspectiva de falta de esperança. Olha, não há mais jeito no mundo, acabou. Não, essa perspectiva é uma perspectiva do mundo, dos ímpios, daqueles que não creem na palavra do Senhor. Mas a perspectiva do cristão deve ser a nossa redenção, a eternidade, a vida eterna está chegando. Essa ideia de redenção é uma ideia de libertação de todo o domínio do mal e da morte. Cristo então diz, olha, vocês têm que exultar, erguer as vossas cabeças e compreender que o fim das crises se aproxima. A vossa redenção está chegando. A libertação do mal, da morte, de todas as coisas ruins, está cada dia mais próximo. Esse, então, é o ápice do comportamento do cristão perante as crises. Compreender que nós fomos redimidos pelo Senhor. Nós somos salvos pelo Senhor. A redenção está cada dia mais próximo. Cristo, então, nos mostra que, uma vez que Ele nos salvou, uma vez que Ele redimiu as nossas vidas, as nossas almas, nada e ninguém é capaz de impedir, nada e ninguém é capaz de nos tirar, de nos distanciar do seu amor. Pelo contrário, nós devemos crer que em Cristo Jesus somos salvos e somos eleitos. Nós devemos compreender que
existirão muitas crises no mundo, como o próprio Cristo vai dizer, seja nos céus, seja na terra, seja no mar, seja as crises econômicas, seja as crises de saúde, como nós estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, quanto mais essas crises começam a gerar, aparecer no mundo, mais nós devemos entender que a nossa redenção está chegando. Mas nós devemos entender que Cristo está voltando. Então, a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão deve ser uma visão do reino de Deus, uma visão de esperança no Senhor. Somente no Senhor nós podemos encontrar essa esperança. Diferente do mundo, nós não podemos encontrar esperança nas coisas do mundo, nas coisas que passam, nas coisas físicas e materiais. A única esperança verdadeira e eterna é a esperança que nós encontramos em Cristo Jesus, na redenção da sua palavra. Vamos então encerrar o nosso estudo entoando o cântico Só em Jesus. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde morreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. Suas mãos do seu cuidar, irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar. Está na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz, o meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim, firme no amor de Deus estou. Só em Jesus estou. Só em Jesus estou.
vamos fazer a nossa oração final, em seguida entoar o Tríplice Amém e também o pós-lúdio. Mais uma vez, ó Pai, agradecemos ao Senhor pelo rico privilégio de podermos ouvir de Tua voz as instruções, ó Deus, que nos orientam a respeito das crises que o Senhor, há muito tempo atrás, já viu, já previu, já sabia e orientou, ó Deus, que o mundo passaria por elas e, de fato, mostrando que não seriam momentos fáceis, momentos simples e que, de fato, também não seriam momentos de pavor e terror a todos. Damos-te graça, ó Deus, porque ainda que o pavor e o terror esteja muitas vezes instalado, o Senhor nos instrui, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta. O Senhor nos dá, ó Deus, uma razão de esperança de que o governo está sobre o controle do Senhor. Todos os governos mundiais, ó Deus, estão debaixo das Tuas mãos, de Teu poder, de Teu domínio, e nada, ó Deus, pode fugir a isto. Damos-te graças porque, de fato, do Senhor, ó Deus, nós podemos ter para esses momentos conforto, consolo, a esperança, ó Deus, para um tempo melhor, para dias de descanso, para dias de alívio, que só o Senhor pode dar. Seja bendito o Senhor por todas essas bênçãos que nos tens dado, ó Deus, nos tempos nos quais nos dá a oportunidade de podermos passar. Que de fato, ó Deus, o passemos confiados, esperançosos no Senhor, em todo o tempo, em todas as situações. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.